A Comissão de Obras da Câmara Municipal de Bauru realizou uma reunião com representantes, o comando da Secretaria de Obras, a diretoria dos setores relacionados à iluminação pública, o Parque de Energia Elétrica da cidade e também a concessionária CPFL para discutir a questão de rendimento, o cronograma de obras do acordo que foi realizado também com o Ministério Público para quase 14 mil lâmpadas. O Bruno Minosi, diretor, comenta conosco alguns desses pontos. Primeiro, a questão do cronograma que foi apresentado pela companhia, que como o governo, a Secretaria de Obras, a tua área de fiscalização, vê este cumprimento ser possível até o final do ano. Sim. Então, a priori, a gente teve um percalço no começo desse pacto, né, desse termo de compromisso, e tivemos um atraso no serviço, mas o que a companhia passou para nós é que será mantido o prazo final de entrega até novembro de 23. Nós solicitamos esse cronograma, então ele está atualizado, está conosco, a gente vai fazer acompanhamento para ver se está sendo cumprido mês a mês agora. Algumas dúvidas leigas são de visibilidade, né, do dia a dia, de que haveriam diferenças de rendimentos. Foi colocado uma sugestão de um teste na região do Gasparini. Como vocês pretendem acompanhar isso? Na verdade, a gente faz o acompanhamento diário com as equipes em execução, a gente tem as ondas noturnas também, a gente verifica. Alguns pontos de percepção, a gente tem que ponderar também afastamento de poste, a parte de arborização. E estamos fazendo esse acompanhamento junto da própria empresa justamente para tentar evitar ou se constatar alguma irregularidade já solicitar nessa correção por parte da concessionária. Desculpa, foram citados alguns pontos como na Nuno de Assis, a gente explicava com a CPFL que são contratos diferentes, então só para estabelecer. Agora, para o governo, tem algumas lâmpadas novas que já foram apresentados problemas, isso acontece, como o governo está tratando dessa substituição? Sim, na verdade o setor 1 foi feito nesse acordo judicial, ele está finalizado. E agora, sim, os pontos de irregularidade a gente está acionando a própria CPFL para fazer essas correções. E não seriam das luminárias a princípio? Já tem uma definição se seria no relé ou outro dispositivo? Depende do apontamento. A gente tem problemas de encaixe de luminária, angulação, tem algumas que é na própria luminária, tem situações do relé fotoelétrico, que é a sensibilidade da luz solar, para fazer o acionamento automático. Então, assim, a gente tem essas nuances aí que a gente está apurando ponto a ponto. O caminho tem de execução de instalação até novembro, segundo a companhia, que a Prefeitura vai fazendo relatórios ou acionando a companhia à medida destas solicitações ou demandas? Exatamente. Então, por exemplo, se tiver algum apontamento, por exemplo, da comissão sobre irregularidades, a gente vai apurar. Se constatar a irregularidade, a gente vai acionar a companhia para refazer o serviço. Em específico, sobre a discussão de eventual diferença de rendimento de luminária, como vocês pretendem discutir isso? Na verdade, a gente tem os parâmetros da NBR, a gente vai verificar primeiro se está dentro dos parâmetros técnicos da NBR. A partir disso, verificar o que pode ser melhorado ou não. Uma luminária pode ter, dentro da homologação da NBR, ou seja, atender, lógico, obviamente, a NBR, mas ter um resultado de lumens diferente da outra. Sim, na verdade, a NBR ela traz parâmetros mínimos. Então, a gente tem grau de luminância, fluxo luminoso, potência, tudo isso agregado para verificar a eficiência energética. Uma luminária pode diferir da outra, apesar de atender a NBR. Então, isso a gente pode verificar ponto a ponto também. O calendário de instalação, na questão do acordo, é até o final do ano, até novembro, confirmado pela companhia. Sim, exatamente. Cerca de 2.500 pontos ao mês, mais ou menos. E no caso do prazo, é uma outra demanda que foi apresentada aqui, a CPFL argumenta que tem uma resolução de número 1000, que alterou a de número 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que regularia o setor, mas há uma discordância de que esse prazo de até 30 dias não só seria muito elevado, né, para as condições de manutenção e troca, como também poderia ser ajustado uma outra alteração para satisfazer o consumidor. Sim, na verdade a companhia alega que ele tem esses 30 dias pela normativa da ANEEL, só que nós temos outra informação que é preconizado no ajuste entre município e concessionário. Então a CPFL já foi avisada que isso será trazido ao debate, apesar de estar atendendo num prazo igual estava anteriormente, então não está tendo alteração, não estão esticando muito o prazo de reparo, porém será acionada a companhia para enxugar esse prazo, diminuir ele. Tá bom. Em relação à questão do número de acordo, finalizado isso, é feito um relatório final para a conclusão dos dados naturalmente. Na verdade, a gente está fazendo um encerramento por setor. Então, fechou o setor 1, eles apresentam um relatório, agora a gente vai analisar esse relatório e dar o ok. Então, por setorização, a gente está indo acompanhando. No final, a gente vai equalizar todos os setores. Nós fechamos, né, a região central da cidade, que seria o setor 1, e agora nós estamos no setor 12, que pega Nações. Então, nesse momento, nós estamos na Nações. Neste caso aqui, já foram trocadas lâmpadas da Rodrigues Alves, para falar das principais avenidas. Nuno de Assis está nas Nações Unidas. Mas a Nuno não integra este acordo firmado em lei. Isto, tanto a Nuno quanto a Nações Norte foram um contrato separado, exclusivo da Prefeitura junto à CPFL.
apesar de ser LED, não compõem o acordo com o MPF. Então pode ser luminárias ou condições luminotécnicas diferentes para aquela situação contratada? Lá, o interessante chamar a atenção que lá foi uma obra nova, então tem uma restrição de distâncias menores do poste, então talvez tenha até uma percepção diferente. Então, mas foi uma obra exclusiva contratada pela Prefeitura junto à SPFL. Do cronograma que chegaria a 18 mil lâmpadas com ajustes necessários no meio do caminho, se você tem uma projeção de quantas lâmpadas afinal deve chegar nos outros setores e o prazo se fica ainda dentro desse ano? O prazo, em contato com a Alper, né, que está representando aí a CPFL, eles pretendem manter o prazo de que seria novembro de 2023. Eles pretendem manter o prazo. Mesmo assim, nós pegamos uma região mais complexa, que é a região central, né, tinha horários restritos para substituições de lâmpadas, mas enfim, agora é um aprendizado dentro de Bauru, né? Deve ter aí um ganho de produtividade a hora que a gente sai da região central e vai para as grandes avenidas. Nesses ajustes, a quantidade de lâmpadas pode não chegar nas 18.020 lâmpadas, enfim. O contrato é 13.790, né? A gente vai prestar conta de tudo que está sendo ajustado, não tinha um aterramento que foi inserido no acordo, no caso foi ajustado, um adaptador devido a braços muito antigos de Bauru. Então a gente vai prestar conta junto à Prefeitura, mas não vai chegar aí nos 17 mil, que já estaria em 17, mas a gente vai prestar conta. Eu não tenho esse número fechado, porque depende do número de adaptadores que nós vamos ter que utilizar para as demais lâmpadas a serem instaladas. Para o calendário, desculpa. No mínimo 13.790 vai ser instalado. Ok. Para o calendário dos usuários que estão em bairros, terminando agora Nações Unidas, já tem uma projeção dos próximos setores? Dá para citar algum bairro? Tem determinado já no início, né, do projeto. Está aí no plano diretor da Prefeitura, eu acho que até eles podem detalhar mais. Ok. Todas as lâmpadas são de 250 watts para 120 LED, deste caso que estamos falando? Perfeito. Nós estamos trocando, né, tem o princípio do acordo é trocar as lâmpadas de maiores potências, no caso é lâmpadas vapor de sódio metálico 250 watts para 120 de LED. Qual a posição da companhia em relação, por exemplo, à dúvida de alguns vereadores? O Marcos Souza, em especial, falou de colocar uma luminária que está sendo usada num contrato lá de Lençóis Paulista, junto com a que está habilitada pela norma NBR aqui, para a questão do rendimento, em particular, desta luminária. Isso, assim, nós vamos esclarecer, né, tecnicamente, aí, com relatórios, qualidade de iluminação, tem NBR, enfim, a gente vai esclarecer o que eles, né, estão... Pode ter uma diferença, de repente até pode, mas a gente vai mostrar aí a eficiência da lâmpada que está sendo instalada em Bauru. Enfim, a questão do prazo, que é uma alteração de serviço, não diz respeito ao acordo em si, mas afeta a população, por isso foi colocado na reunião da Comissão de Obras, de uma alteração da companhia, da resolução de 5 dias para a substituição e manutenção para 30 dias. Isso, nós combinamos aqui, eles vão provocar a CPFL, né, tem a resolução 1000, que tinha um prazo de até 5 dias, passou para até 30 dias. É até 30 dias. Até mencionaram lá a questão de um atendimento em 2 dias. Então, eles vão fazer essa provocação formal para a CPFL e a gente vai consultar o regulatório e vai retornar o quanto antes aí para as partes envolvidas. Nós não estamos pedindo que instale a iluminação de LED mais cara do mercado. Não, mas um pouquinho melhor do que está sendo instalado, né? A gente, quando você fala em iluminação de LED, e quanto tempo que nós debatemos isso aí, você realmente espera uma cidade muito mais clara, né? O que nós estamos vendo hoje é, sim, uma melhoria na iluminação, vamos ter também uma economia muito grande na energia, mas eu sinto que poderíamos ter uma cidade mais clara, principalmente quando você pega o seu carro, vai até Lençóis Paulista, entra ali naquela avenida principal e você consegue perceber que essa cidade ali, à noite, é mais clara do que a cidade de Bauru. E detalhe, aí você fica, que é a minha indignação. A mesma quantidade de watts que tem a lâmpada de Lençóis Paulista também é a mesma de Bauru. Então, qual é o problema? Esse é o ponto de interrogação, né?
Agora, esta retirada de informação que é técnica, sugerida, aceita pela companhia lá na área do Gasparini, que é um Breu, vai ser um bom dimensionador, o vereador comentou. Também antecipando uma outra definição importantíssima, que é saber na PPP depois se essa descrição vai atender esse mesmo parâmetro. É exatamente essa a minha preocupação. Nós estamos aqui diante de um acordo realizado via MP. Né, que aí ele está solicitando lâmpadas de 120 watts, está sendo colocadas. Agora, se essa lâmpada não está ficando ao contento, na minha opinião, e de várias pessoas, nós vamos permitir que numa PPP a gente siga instalando essas mesmas lâmpadas, se a gente pode instalar algo melhor, que vai levar mais luminosidade e mais segurança para a população. Então, é isso que nós estamos debatendo agora, para que a gente não repita aí esse problema na sequência.